Bom dia, estamos aqui para mais uma aula sobre bovinocultura de corte. O tema da aula de hoje é suplementação de vacas de corte, quando e como. Eu sou o professor João Gonçalves Neto, zootecnista. Esse é o Portal da Pecuária, o maior portal de videoaulas gratuitas e de qualidade do YouTube. Então, a primeira coisa que você faz é curtir esse vídeo, se inscrever no canal. Então vamos lá, entendendo o problema de suplementação de vacas. Observamos nesse quadro que existe uma estacionalidade de produção, de forragem durante o ano. Ou seja, a oferta de forragem ela varia de acordo com as épocas do ano. Onde eu tenho a maior produção de forragem nos meses de primavera e verão, né, começando aqui em setembro, outubro, novembro, até abril, maio, e uma baixa produção de forragem na época seca, no período de outono e inverno, nos meses de outono e inverno, maio, junho, julho, até outubro. Tá? Então nós temos essa estacionalidade de produção de forragem. Na época das águas temos uma abundância de forragem, as vacas que estão em pastos na época das águas apresentam um alto ganho de peso, um bom score corporal. Já na época seca, nós temos uma baixa oferta de forragem e uma pior qualidade de forragem. As vacas que estão nesse tipo de pasto, se não forem adotadas medidas de manejo para corrigir o déficit nutricional desse pasto na época seca do ano, essas vacas vão apresentar um baixo score corporal. Então nós observamos que existe uma oferta de energia influenciada pela produção de forragem durante o ano, ou seja, temos a maior oferta de energia nos meses de outubro, novembro, temos uma alta produção de forragem. E nós temos uma demanda de energia que é relativamente constante para as vacas. Tá? Onde a demanda de energia aumenta mais aqui no período após o parto. Então nós temos uma variação na oferta de energia influenciada pela produção de forragem e temos uma variação da demanda de energia que varia em relação ao parto e varia em relação ao pré-parto. Então nós temos uma maior oferta de energia durante o período das águas, eu tenho uma maior produção de forragem e eu tenho uma maior demanda de energia por parte das vacas antes do parto devido ao rápido crescimento fetal e após o parto devido à alta produção de leite. A vaca está produzindo leite para sustentar, alimentar a sua cria. Então, vocês conseguiram entender o problema? Temos uma estacionalidade de produção forrageira, uma variação na oferta de energia e uma variação na demanda de energia. Uma variação de oferta de energia durante o ano e uma variação da demanda de energia da vaca durante o ano. Então esse é o problema. Qual a solução? Como resolver esse problema? Ajustar o período de maior exigência nutricional da vaca com os períodos de maior produção de forragem. Justamente como está essa figura aqui, ó. A maior demanda nutricional das vacas está coincidindo com a maior oferta de energia pelo pasto. E como fazer isso? Então a gente precisa saber primeiro qual é o período de maior exigência nutricional da vaca. Os períodos de maior exigência nutricional da vaca se concentram no final da gestação, isso devido ao crescimento fetal. O feto cresce em torno de 70% a 75% nos últimos 3 meses de gestação. Isso aumenta muito a exigência nutricional da vaca, tanto em energia como também em proteína. E o início de lactação, os 3 primeiros meses de lactação, que é o terço inicial de lactação da vaca, onde a sua demanda metabólica aumenta muito porque ela está produzindo leite. Então a exigência nutricional aumenta, sendo que a exigência nutricional das vacas no início de lactação
é maior do que a exigência nutricional das vacas no final de gestação. Então, são os dois períodos de maior exigência nutricional da vaca: o final de gestação e o início de lactação. O final de gestação devido ao rápido crescimento fetal e o início de lactação devido à alta produção de leite. E como resolver esse problema? Como ajustar isso? Com a implantação da estação de monta. Quando eu implemento a estação de monta, eu consigo conciliar, né, as épocas de maior exigência nutricional da vaca com as épocas de maior produção de forragem. Olha só, a estação de monta eu implemento ela na época das águas, nos meses de novembro, dezembro e janeiro. Por quê? Porque eu preciso, né, a vaca só vai emprenhar se ela tiver com bom score corporal. A vaca só vai emprenhar se ela tiver um bom score corporal. E ela só vai emprenhar após o parto se tiver também um bom score corporal. Então a época de cobertura tem que ser na época das águas, para que a vaca recupere o score corporal pós-parto e emprenhe o mais rápido possível. Então, época de cobertura nas águas, uma alta produção de forragem. Fazendo a cobertura aqui em novembro, dezembro e janeiro, os partos vão se concentrar aqui em agosto, setembro e outubro, final do período seco e início das águas. Os partos ocorrendo no final do período seco é bom para quem? Para o bezerro. Os bezerros que nascem no final do período seco, eles apresentam um maior peso da desmama, uma menor idade de abate. A época de nascimento influencia muito no ganho de peso do bezerro. Se o bezerro nasce numa condição de época seca, no final da época seca, ele tem uma condição sanitária melhor. Então, a condição sanitária do pasto na época seca é melhor do que na época das águas. Você vai ter menos diarreia, você vai ter menos infecção umbilical, menos mosca. Então, bezerros que nascem no final do período seco apresentam maior peso da desmama, maior peso ao ano, maior peso ao sobreano, menor idade de abate. E para a vaca é bom por quê? Porque ela está parindo no final do período seco e início das águas. Então, a sua curva de produção de leite vai acompanhar a curva de produção de forragem. Ou seja, né, nesse momento que ela está precisando de uma forragem de alta qualidade, que ela está começando a produzir leite, a chuva está começando a vir, o pasto está começando a rebrotar. Ela vai ter acesso a uma forragem de alta qualidade, que é o pasto mais novo. Então, quando eu implemento a estação de monta, eu consigo conciliar a época de cobertura ideal, que é a época de alta produção de forragem, uma época de nascimento ideal, porque o bezerro nascendo na época seca do ano ele vai desenvolver melhor, e uma época para proporcionar a recuperação do score corporal da vaca após o parto, porque o início de lactação ele também coincide aqui com o início de produção de forragem. A única desvantagem que seria que a época da desmama vai ocorrer no período seco, mas é muito mais fácil suplementar bezerro desmamado do que vaca que tem um alto custo de produção. Então aqui, quando eu faço a estação de monta, olha lá, a estação de monta é feita aqui na época das águas, onde eu tenho uma alta produção de forragem, eu consigo conciliar os períodos de alta produção de forragem com os períodos de alta exigência nutricional da vaca, que seria antes do parto e após o parto. Então, um dos pontos mais importantes no início de um trabalho para melhorar o manejo nutricional do rebanho de cria é o estabelecimento da estação de monta. Com a estação de monta eu consigo conciliar os períodos de maior oferta de energia com os períodos de maior demanda de energia. Além da estação de monta, o monitoramento da condição corporal das fêmeas é fundamental. Nós já falamos uma aula específica sobre score corporal, o que é score corporal, como avaliar, já que o score corporal representa o termômetro do manejo nutricional. Se o manejo nutricional é bem feito, vacas vão apresentar um score corporal ideal ao parto, antes do parto, após o parto. Se o manejo nutricional é negligenciado, as vacas vão apresentar um baixo score corporal ao parto, um baixo score corporal pós-parto, um baixo score corporal pré-parto. Então, o score corporal é o termômetro do manejo nutricional e é o indicador principal das ações a serem tomadas em relação a esse manejo.
E não é só manejo de suplementação não, é manejo de pastagem, é vedação de pastagem e também a suplementação no período da seca, no período das águas. Nós temos que entender que o pasto é a base, o pasto é a fonte de energia e proteína principal que o animal tem. Então nós temos que focar primeiro no manejo de pastagem, depois associar o manejo de pastagem com a suplementação na seca e a suplementação nas águas, se for o caso. O segundo seria o quê? O segundo passo para resolver o problema: definir uma estratégia nutricional baseada no manejo de pastagens. O pasto é o foco principal. Nós estamos falando de manejo de vacas a pasto. O pasto é a principal fonte de energia e fonte de proteína. Definir uma estratégia nutricional baseada no manejo de pastagens e suplementação estratégicas na época da seca e na época das águas. Então, como é que deve ser o manejo nutricional de vacas? Os objetivos do manejo nutricional de vacas é proporcionar um bom score corporal ao parto, recuperar o score corporal das vacas após o parto, para que possa reduzir o período de anestese pós-parto, reduzir o período de serviço, reduzir o intervalo entre parto, para que nós tenhamos o ideal, que seria um bezerro vaca ano, aumentando as taxas de fertilidade, natalidade e taxas de desmama. Primeiro aspecto do manejo nutricional seria implementar uma estação de monta, dezembro, janeiro, fevereiro, geralmente são nesses meses. Aí nós vamos concentrar os partos em setembro, outubro, novembro. Isso vai conciliar o início de lactação com o início do período das águas. Então esse é o primeiro passo, implantar uma estação de monta. Em termos de recomendação geral, vacas de primeira e segunda cria. Na aula passada eu falei sobre manejo de primíparas. Tá? Mas falando de novo, reforçando, recomendação geral para vacas de primeira e segunda cria. Vacas de primeira e segunda cria apresentam uma exigência nutricional maior, porque ainda estão em crescimento. Então, no período das águas, além do manejo de pastagem adequado, você pode suplementar com suplemento proteinado de águas ou um suplemento proteico energético de águas. Isso de acordo com o score corporal. E na época seca do ano, além do manejo de pastagem, ou seja, além de uma vedação de pasto, você pode suplementar com proteinado de seca ou com proteico energético de seca. Isso de acordo com o score corporal dos seus animais. Vacas com mais de 3 crias, ou seja, múltiplas, vacas que já apresentaram o seu desenvolvimento corporal completo, na época das águas, além do bom manejo de pastagem, um suplemento mineral com 80 gramas de fósforo por quilo, já resolve o problema. E na época seca, um sal ureado com 20 a 30% de ureia, ou, se o score corporal estiver baixo, um sal proteinado de seca. Já resolve o problema. E qual o melhor momento para se recuperar o score corporal de vacas? Se a vaca tiver com o score corporal ruim assim, qual o momento mais adequado em termos de economia? Qual o estágio ideal, economicamente falando, para você recuperar o score corporal de uma vaca? Então vamos lá. Vamos dividir as fases do ciclo de produção das vacas em 4. A fase 1 é a fase após a desmama, da vaca desmama bezerrada. A vaca já desmama um bezerro com outro na barriga. Ela vai estar no meio da gestação, justamente nesse período de início da seca aqui, onde ela tem meio de gestação, o crescimento fetal é muito lento. Então a vaca tem uma baixa exigência nutricional. Então aqui seria uma oportunidade interessante para você recuperar o score corporal de vacas. Ela está com uma baixa exigência nutricional, está aqui na época seca, um suplemento proteico energético ou um suplemento proteinado de baixo consumo já resolve o problema. Ou até um sal mineral com ureia, já consegue recuperar. Então aqui em termos de viabilidade econômica para recuperar o score corporal seria melhor. A vaca está com a baixa
exigência nutricional, vai ser mais fácil recuperar esse score corporal. A fase 2 seria o final de gestação, seria justamente aqui, ó, os três últimos meses antes do parto, os 2, 3 últimos meses antes do parto. Aqui a vaca já apresenta, o feto já apresenta um rápido crescimento, em torno de 70% a 80% do crescimento fetal ocorre nos últimos 2, 3 meses de gestação. Então a vaca já apresenta uma alta exigência nutricional. Já vai ficar mais caro para você recuperar o score corporal no final da gestação. Então aqui já fica mais caro, porque a vaca já tem uma alta exigência nutricional. Você vai gastar mais para recuperar o score corporal antes do parto. Início de lactação após o parto, né? O início de lactação é após o parto, seria esse período aqui. A vaca está produzindo leite, vai ter que recuperar score corporal, manifestar cio. Então aqui a vaca já tem uma alta exigência nutricional também. Se você for recuperar score corporal nessa fase, você vai gastar mais dinheiro, porque a vaca está apresentando uma alta demanda metabólica, tem uma alta exigência nutricional. Para você recuperar o score corporal aí, você vai gastar mais dinheiro, vai ter que fornecer mais ração. Então, em termo econômico, né, isso aqui também não é legal recuperar score corporal aqui. A fase 4, que seria a fase da cobertura, em torno de 3 meses após o parto, até a desmama, né, é uma fase também de baixa exigência nutricional. Okay? Então, o melhor momento para recuperar o score corporal é após a desmama. A vaca está entrando no período seco, está com a baixa exigência nutricional. Então, você vai recuperar o score corporal aqui com proteína de baixo consumo, com sal mineral com ureia, mais um pasto vedado, para ela chegar num parto com bom score corporal, né, com boa reserva energética, para sustentar aqui essa produção de leite e retornar ao cio o mais rápido possível após o parto. Então a melhor fase seria a fase 1, que é o meio de gestação. Isso aqui é a melhor estratégia que tem. Aqui mostrando mais uma vez, né, seria após a desmama, seria esse período aqui, né? Se a vaca emprenhou aqui em dezembro, ela vai parir em setembro e ela vai desmamar um bezerro em abril. Então esse período aqui após a desmama seria o melhor momento para recuperar o score corporal, cai bem no período seco do ano. Você tem que ver uma estratégia para suplementar esses animais, ou um sal proteinado de baixo consumo ou um sal mineral com ureia. Então, qual o melhor momento para recuperar o score corporal de vacas? No meio da gestação. Vai ser mais barato você recuperar o score após a desmama no meio da gestação. O animal tem uma menor exigência nutricional. Então, em termos de economia, economicamente falando, o melhor momento seria no meio da gestação, após a desmama. Então seria esse período aqui, né? O animal está com a baixa exigência, né? Aqui, início de lactação, né? Seria ruim, o animal está com alta exigência. No final de gestação, o animal está com a média exigência, poderia ter um rápido crescimento fetal, né? Então, meio de gestação, baixa exigência. Aqui o pré-parto, em torno de 60 a 90 dias pré-parto. O animal já tem uma alta exigência devido ao rápido crescimento fetal. E após o parto, o animal tem uma alta exigência, né? Porque ela está com uma alta produção de leite, produzindo leite. Então, no meio da gestação, ela cai justamente na época seca do ano, abril, junho. O animal apresenta uma baixa exigência nutricional, vai ter um menor custo para recuperar esse score corporal. E qual é a estratégia que eu vou utilizar para recuperar o score corporal? Um pasto vedado, mais um proteinado de baixo consumo, em torno de 1 a 2 gramas por quilo de peso vivo. Então, tranquilo, uma coisa barata. A vaca vai recuperar o score corporal mais tranquilo, porque ela está com a baixa exigência nutricional, né? A melhor estratégia é essa. Então, aqui mostrando mais uma vez o ciclo de produção das vacas de corte. Essa seria a fase ideal para recuperar o score corporal, que seria após a desmama. Mostrando que aquela curva de produção de forragem, né? E a demanda de vacas. Nós temos que ajustar aqui essa demanda de vacas com a curva de produção de forragem. Eu consigo fazer isso implementando a estação de monta, né? Aqui mostrando a exigência nutricional de uma vaca parida em 1º de setembro.
lá. Então a vaca que pariu no 1º de setembro, ela vai ter a maior exigência nutricional dela, vai ser aqui nesse período de início de lactação. Tá? Período de maior exigência nutricional. Então eu tenho que conciliar esse início de lactação com uma alta produção de forragem. Com a estação de monta eu consigo fazer isso. Ela pariu em setembro, o período de maior exigência nutricional dela vai ser no período das águas, onde está começando a produzir forragem, está começando a chover, está começando a produção de forragem. E aqui ela precisa recuperar aqui o score corporal para entrar na estação de monta de novo com bom score corporal e emprenhar novamente. Tá? Após a desmama, a vaca pariu aqui, vai desmamar em março. Né? A vaca já apresenta uma baixa exigência nutricional. Então esse seria o momento ideal para recuperar o score corporal dela. E antes do parto, ela já começa a aumentar a exigência nutricional de novo. Isso devido ao rápido crescimento do feto. Então o melhor momento para recuperar o score corporal das vacas é o meio de gestação. Devido a essa baixa exigência nutricional, vai ser mais barato para recuperar esse score corporal aí. Então seria nesse período aqui de abril, maio e junho, utilizar uma estratégia de sal proteinado, de sal mineral com ureia, associado com pasto vedado. Então devemos fazer uma avaliação de score corporal das vacas na desmama, para observar qual é a estratégia de suplementação que nós vamos utilizar. Tá? Esse é o momento, sendo que esse é o momento ideal para recuperar o score corporal. O ideal é que as vacas, nesse momento aqui, estejam com o score corporal igual a 5. Tá? Então seria o ideal que as vacas, nesse momento da desmama, estejam com o score corporal igual a 5. Caso o score corporal seja abaixo de 5, nós vamos ver qual é a estratégia que nós vamos utilizar para recuperar esse score corporal. Então, só lembrando que na época seca do ano, nós temos necessidade de fazer uma estratégia de suplementação associada com pasto vedado. Tá? Então, essa época aí, a vaca vai estar no período seco. Observe o score corporal dessas vacas aqui, um excelente score corporal, mas tem pasto vedado e tem suplementação. Então, na época seca do ano, há necessidade de fazer uma vedação de pastagem. Você vai vedar esse pasto na época das águas, durante um mês e meio. Você vai vedar esse pasto na época das águas para fornecer os animais na época seca do ano, né? Que é a fonte de energia para os animais. E suplementar esses animais na época seca de acordo com a categoria e com ganho de score corporal. Então, se a vaca está aqui na época seca, após a desmama, com score corporal baixo, você vai utilizar um proteico energético. Se a vaca está com score corporal bom, um suplemento mineral com ureia. Então a estratégia de suplementação que você vai adotar depende do ganho de score que você deseja. Então, por exemplo, você quer só manter a condição corporal. Essas vacas, por exemplo, estão com um ótimo score corporal. Então, para esses animais aqui, só um sal mineral com ureia já vai manter o score corporal delas. Se eu quero ganhar pequenos ganhos no score corporal, por exemplo, a vaca está com um score corporal 4, eu quero passar para 5, então eu vou ganhar 1 ponto de score corporal. Eu posso utilizar um suplemento proteico de baixo consumo para ter pequenos ganhos no score corporal. Se eu quero ganhos moderados no score corporal, por exemplo, eu quero subir de 4 para 6, então eu já uso um suplemento proteico energético de alto consumo para ter um ganho moderado no score corporal. E se a vaca está com score corporal, por exemplo, 2, score corporal igual a esse aqui, então nós temos que fazer um semi-confinamento, fornecer em torno de 1%, vai fornecer uma ração concentrada, em torno de 1% do peso vivo, para que esse animal recupere o score corporal. Então, sal mineral com ureia, se a vaca tiver com score corporal maior que 5, esse caso aqui, ó. Tá? Suplemento proteico energético, com score corporal igual a 5, então maior que 5. Um suplemento proteico energético, score corporal menor que 5, e uma ração de semi-confinamento com score menor que 4. Vamos fazer uma simulação aqui de uma recuperação de score corporal. Uma vaca desmamou bezerra em abril, o próximo parto dela é em setembro. O intervalo entre a desmame e o parto é de 120 dias. A cada 1 ponto de score corporal equivale a 36 kg de peso vivo. Então vamos fazer a simulação. Para levar de 4 para 5, eu preciso levar 1 ponto de score. Eu preciso acumular, essa vaca precisa acumular
os 36 quilos, que equivale a um ponto de score corporal, ela precisa ganhar em torno de 300 gramas por dia. Um sal proteico energético ela consegue recuperar tranquilamente esse score corporal. Já se eu quero levar um score de 3 para 5, ela já precisa ganhar mais peso, em torno de 70 até 100 quilos. Então essa vaca teria que ganhar em torno de 600 gramas. Tem que fazer um semi-confinamento já para levar de 3 para 5. E o score de 5, tá? E se eu quiser manter um score de 5 ou 6, eu vou utilizar um sal proteinado ou um sal ureado com 20 a 30% de ureia. Então, manter o score corporal no pré-parto é mais econômico, porque a vaca apresenta um anabolismo gestacional. Ainda tem essa. Então, recuperar o score corporal antes do parto é muito melhor, muito mais econômico do que recuperar o score corporal pós-parto. Porque quando você pensa no pré-parto, a vaca está tendo um anabolismo gestacional, ela está ganhando peso, é mais fácil para ela ganhar peso. Já no pós-parto, ela vai entrar em catabolismo. Então é muito mais difícil recuperar o ganho de peso, recuperar o score corporal pós-parto. É mais fácil a vaca recuperar o score corporal pré-parto, porque ela está no anabolismo gestacional, ela está ganhando peso, do que se comparado no pós-parto, que ela está apresentando, né, uma alta demanda metabólica. Então a manutenção da condição corporal de vacas no pré-parto é uma ferramenta mais econômica sob o ponto de vista metabólico, pois durante a gestação os animais tendem a ganhar peso mais facilmente, devido ao anabolismo gestacional. Por isso que é mais econômico recuperar o score corporal no início de gestação. A vaca está com uma baixa exigência nutricional e ainda está apresentando um anabolismo gestacional. Já manter o score corporal pós-parto é mais oneroso devido à condição catabólica. Então, já no pós-parto, devido à condição catabólica em que se encontram os animais, o custo dessa se torna mais oneroso em relação ao pré-parto. O animal está apresentando uma alta demanda metabólica, produzindo leite, né? Então, esses são os dois períodos críticos do ciclo de produção da vaca: o final de gestação e início de lactação. Aqui está as exigências nutricionais para vacas durante os 3 últimos meses de gestação, tá? Energia líquida, a proteína metabolizável, cálcio e fósforo. E aqui a exigência nutricional de vacas nos 3 primeiros meses de lactação. Seria o início de lactação. Aqui seria o pré-parto, aqui seria o início de lactação, pós-parto. Energia líquida, tá? As exigências em proteína metabolizável, cálcio e fósforo. Então essas são as duas fases críticas, né? Que seria o final de gestação, seria o pré-parto e após o parto. Então, o parto até a cobertura é a fase mais crítica. A vaca tem que recuperar o score corporal pós-parto, ela tem que produzir leite para o bezerro, ela tem que restabelecer o aparelho reprodutor para entrar em cio e ficar prenha 2 meses e meio após o parto. Então, essa aqui é uma fase em que a vaca precisa também de ter uma atenção diferenciada. Precisa ter um manejo diferenciado. É por isso que a gente faz a estação de monta, para conciliar esse período aqui com o período de alta produção de forragem. Pessoal, chegamos a final de mais um vídeo. Obrigado por acompanhar, por acessar, né? Se você gostou, se foi útil para você, não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e até a próxima aula. Um abraço aqui de todos do Portal da Pecuária, o maior portal de videoaulas sobre pecuária da internet.